tá pronto o caixotão. Fala aí, turma, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Bem-vindos a mais um vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber aviso sempre que tivermos um vídeo novo. Segue a gente no Instagram também. Está aparecendo aí na sua tela. Turma, eu tenho visto direto, assim, corriqueiramente, um comentário que é assim, é frequente mesmo, de pessoas falando por que vocês não fizeram a casa com subsolo no fundo, ou sei lá, uma área de lazer no fundo, ou algo nesse sentido. E na verdade, assim, eu não sei exatamente responder, porque na verdade o que tem é uma regra que é imposta pelo condomínio, pelas diretrizes, né, Juliana, do condomínio. Mas vamos andando até ali, que a Juliana tá até com a regra aqui. Aí ela vai ler pra nós lá. Mas antes eu não sei exatamente o que é esse furo aqui. Depois eu lembro de perguntar pro Valdemir, pro mestre de obras. Não sei, velho, o que é esse furo. É um furo mó, um buracão, mó comprido. Bom, vou mostrando aqui pra vocês, enquanto a Juliana vai olhando ali as regras. Hoje eu acho que não mudou muita... Ah, esses fizeram... O que é aquele? O que é aquilo? Ah lá. É isso? Tá? É que assim, como eu não prestei atenção no projeto, você que tá mais atenta a isso, eu não sei exatamente o que é não. Vamos olhar aqui agora, ao vivo. Ah, tá. Mas depois ele vai tirar o bloco, será? Não, o bloco ainda tá vazio. Mas esse bloco... já tá cimentado, ó. Mas ele vai ficar assim mesmo? Com certeza. Ah, é porque ele põe a terra por cima. Tô falando assim, mas por quê, né? Mas não é, ele põe a terra lá também. É os cantos, é pra travar os cantos. Entendeu? Então, turma, então aqui, ó, seguinte, né? Nossa casa, como vocês sabem, vai ser construída acima desse muro de arrimo. O muro de arrimo tá ali, aqui é tudo, vai terra, vai ser o aterro, né? Aqui vai a piscina e depois vai ser construída a casa em cima, né, Juliana? Sim. Aí, meu, não é assim, não é pouca não, é várias pessoas que perguntam assim, mas por que vocês não fizeram a casa pro subsolo aqui, pro fundo aqui do terreno? E não sei exatamente qual a ideia que eles têm na cabeça desse do subsolo, né? Na verdade, a gente tinha, né, uma das hipóteses, a gente até pensou em fazer também, né, a casa com subsolo, a área de lazer embaixo. Foi bem lá no começo, né? A gente pensou nisso quando a gente tinha aqui o desnível, mas até então a gente não tinha o regulamento interno de construção do condomínio. Que saiu quando esse regulamento? Saiu no final do ano? Quando aprovou quando começou a liberar a obra, né? Aí agora, aliás, aprovou para liberar a construção de todo mundo, né? Então, pessoal, só que tem essa regra, né, Juliana, que você vai explicar para nós aí, de por quê. Que às vezes as pessoas acham que a gente não considerou todas as possibilidades. Inclusive, eu vi um comentário hoje que a pessoa falou assim, vocês não fizeram um bom planejamento de obra. Vocês deviam ter pensado na possibilidade de fazer subterrâneo. Meu, a gente tá planejando essa obra, vai fazer... Logo que assim que a gente comprou, 2 anos. A gente fez. O que a gente não fez, talvez o planejamento ideal, digamos, entre aspas, que a gente não fez, foi de escolher um terreno melhor, mas não tinha, né? Não tinha. E outra, a gente gostou aqui dessa rua aqui no lote, né? No loteamento, né? E a gente até gostaria de ter pego um mais plano, mas já estava tudo vendido. E um outro mais plano, numa outra área aqui, a gente não gostou da localização. Então tem tudo isso. Por questão de ruído, melhor planejamento que isso não. Por questão de ruído, por questão de tranquilidade, né? Porque a gente, quem acompanha a gente sabe que a gente tinha a intenção de morar aqui. Então a gente queria o melhor lugar possível, mas dentro das possibilidades que tinha na época. E essa era a possibilidade. Esses terrenos mais para cima, ótimo. Até desse do vizinho para cima, já é super diferente. Aqui o aterro aqui vai ser bem menor. Não, inclusive não tem nem viela sanitária. Então, o nosso não tem a viela sanitária de fora a fora, mas tem um pedacinho ali. Que compromete a construção. Foi tipo uma das coisas que a gente queria ter feito um pouco diferente e não pôde porque tem a viela. Então, não tinha como. A gente poderia ter aproveitado até o final do terreno para fazer, por exemplo, a casa maior. Sim. Então a gente ficou até limitado, entre aspas, com esses 3 metros quadrados, que dá quanto? Não, né? Eu falo 3 metros quadrados, 9 metros quadrados, 3 por 3. Se você for analisar, né? É bastante. É o tamanho do ambiente, às vezes, né? Lógico que é um escritório, É um escritório, verdade. A gente queria ter feito a casa invertida, mas aí também não dava, porque senão a nossa
o closet vai ser aqui nesse canto. Se fosse invertida, seria naquele, mas não pode, porque tem a viela. Então, não é só assim, é que às vezes a pessoa olha assim, ela não sabe do que se passa. Às vezes a pessoa olha, bate o olho em alguma coisa, acha que poderia ser feito assim. Não é dessa forma, você tem que ver todos os porquês, todas as questões que envolvem, que engloba a questão de uma obra. Em obra de bairro, rua aberta, é muito mais simples. Sim. Você não tem esse tanto de regras, né? Porque assim, todo município tem as suas regras de construção, então você tem que seguir aquelas normas. Dentro do condomínio, você tem que seguir as normas do município e ainda as normas empregadas do loteamento. Então, é um monte de coisas para você se manter ali para conseguir aprovar. E é bem exigente. Aqui, principalmente, foi muito exigente. Sim. Então, é assim, turma, a gente tá planejando sim, o planejamento foi feito. De qualquer forma, mesmo com planejamentos, pode acontecer de errar, né? A gente vai errar o menos possível, porque a gente já errou bastante lá atrás, talvez, entre aspas, também, né? Sempre colocando aspas. Então aqui a gente vai acertar bastante, a gente vai errar possivelmente, né? Isso é normal de tudo que você vai fazer na vida, né? E isso é relevante, porque às vezes o que é certo pra você não é certo pra mim. Irrelevante, né? Não, tipo, irrelevante mesmo, porque o que é certo para um, às vezes é errado para o outro, e assim vice-versa. O que se encaixa no perfil de um cliente não vai se encaixar no perfil de outro, né? Porque um acha que o amarelo é bonito, porque o outro tem gostado do amarelo. Então, é assim que funciona. É assim, então vamos agora explicar para vocês. Na verdade, a Juliana vai explicar o porquê, ó, pisar nas tábuas com prego aqui. O porquê que a gente não fez ele com subsolo, que a gente já falou, que inclusive foi uma possibilidade cogitada por nós, né, Juliana? Sim. Então, na verdade, a norma do condomínio só permite a construção de subsolo se o perfil natural do terreno tiver mais de 3 metros de altura em relação à calçada, vamos dizer assim, né? Altura, não, de profundidade. De altura, tipo altura mesmo. Tipo, se aqui fosse, por explica exemplo, melhor, aqui, ó, no nosso muro de arrimo. Pode ir lá explicar, amor, que eu vou te acompanhando. Então, aqui, ó, vou vir aqui nessa parte aqui pra ficar mais fácil. Ó, por exemplo, esse aqui é o ponto mais baixo do nosso terreno. Que é onde você tá com o pé. Que é onde eu tô aqui. Isso aí, lembrando, pessoal, antes de mexer, viu? Antes de você ter autorização para começar a obra. Isso que é o que você falou, perfil natural do isso. Terreno. Natural, sem mexer. Ele é assim. Então, aqui, nesse ponto onde eu tô, a altura dele em relação ao nível da rua... Ao nível é da rua ou é do nível de onde a casa vai ficar? Da rua mesmo? Da rua. Ah, tá, da rua. Ah, tá. A rua é o nível 0, vamos dizer. Tá no ponto 0. E aqui... eu teria que ter mais de 3 metros abaixo do nível da rua. E o nosso deu? 2 metros e uns quebradinhos, assim, dá uns 2 metros... Não, é que assim, na verdade dá uns 2 metros e 10 mais ou menos de diferença, né, daqui de baixo lá pra rua. Um pouquinho mais, talvez. Ah, tá. Aí entendi. a diferença que vai ter... O muro aqui, ele tá com 2,70 metros, porque aí a casa tem que ficar... no máximo a 80 centímetros a mais alta do nível da rua. A garagem, ela tá falando, por exemplo, a rampa da garagem, ela pode subir no máximo a 80 centímetros. Digamos, entre aspas, para eles entenderem, né? Que na verdade é o nível da casa, né? Exatamente, o nível da casa, onde vai estar a sala, ela só pode estar no máximo a 80 centímetros mais alta do que o nível da rua. Então, a casa vai ficar assim e aqui tá o nível da rua, que é também para você dar caída de hidráulica, essas coisas. Então, e assim, para você poder fazer o subsolo, essa parte aqui teria que estar abaixo de 3 metros do nível da rua lá. E no nosso caso, não daria uns 2 metros e 10 mais ou menos. O nosso muro de arrimo, ele vai ficar com mais ou menos uns 2 metros e 70 para ficar acima do nível da rua para a casa ficar mais alta. Então... normalmente faz a casa mais alta por causa de caída de esgoto, essas coisas, que não é nem o nosso caso, né? Não, mas nosso esgoto tá no fundo, né? Mas só que aí você tem que ter caída para água de chuva, essas coisas. Então você tem que escoar, porque a água de chuva sai lá na frente. É verdade. Aqui é só água de esgoto. O de esgoto seria quase fácil pra gente aqui. Né? Não seria o problema. Se tivesse essa possibilidade. Ele tá aqui justamente porque a viela sanitária começa aqui. Então, no nosso lote e nos demais pro lado de cá, o esgoto é na parte do fundo.
dali de cima para lá, o esgoto é na frente. O nosso é o último terreno descendo de cima para baixo, que tem o último não, né? O primeiro terreno que tem o esgoto nos fundos. E esse é o pedacinho da viela sanitária que a gente sempre falou para vocês, né? Bom, então é isso. Acho que está esclarecido esse detalhe, esse item aí que levanta muita questão e muita dúvida das pessoas aqui na nossa obra. Se a nossa obra fosse num bairro aberto, a gente até poderia fazer, porque o que a gente teria que fazer? A gente teria que cavar para abaixar mais esse nível. Aí a gente seria uma coisa que entraria na questão, ó, será que vale a pena? Será que a gente faz ou não faz? Mas, como não tem essas regras impostas pelo condomínio, então a gente poderia. Aqui no caso, a gente também não poderia. O vizinho do lado aqui, até a gente encontrou com ele no final de semana, ele abordou a mesma questão. Ele falou assim, ele queria fazer também o subsolo por conta do projeto dele, só que ele também não pode porque o perfil do terreno dele ainda é um pouco menos do que o nosso. Porque ele é menos que o nosso. Ele tem menos caída. Então, não tem como. A gente, não é nem que a gente não quis fazer, a gente até cogitou em fazer, mas a gente não pode fazer. Não é nem que, deveria ter pensado, planejado. Independente se a gente tivesse planejado ou não, a gente até planejou, né? Não ia nem ser aprovado. Bom, turma, então é isso. Tá esclarecido aí pra vocês, né? Mais um videozinho aqui, até de uma certa forma instrutivo. Esclarecedor e instrutivo. Lembrando que essas regras, pessoal, são regras que são exclusivas desse condomínio. Outros, cada um tem o seu. Outros condomínios podem autorizar você fazer subsolo, construir sei lá, 3 andares lá pra baixo, lá, tipo do filme O Poço, sabe? Vários níveis. Vários níveis lá. Filme O Poço, é interessante esse filme, ó. Fica a indicação de filme também pra vocês assistirem na Netflix. Então, turma, espero que a gente tenha esclarecido pra vocês esse item aí, esse detalhe aqui da nossa obra. Mais uma vez, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber aviso sempre que tivermos um vídeo novo. Segue a gente no Instagram também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.